Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para termos o entendimento do Espírito Santo no capítulo de hoje. Senhor meu Deus, permita que o Espírito Santo venha até nós. Faça com que nós tenhamos cada dia mais entendimento e sabedoria na tua santa palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus eu te imploro, Senhor meu Deus. Amém. Capítulo de hoje, 40 de Êxodo. Capítulo 40, teremos a montagem e a inauguração do tabernáculo. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Primeiro mês já era o início da Páscoa. Se inicia logo no 10º dia do primeiro mês. Já no primeiro mês, digamos o primeiro nosso de janeiro, que no caso seria o primeiro de Abib, do povo judeu, eles já era para estarem com a tenda montada. Versículo 3. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e a porás em ordem, o que deve se pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. Estas lâmpadas somente com o fogo santo do Senhor. Veremos futuramente o que acontece com quem leva fogo estranho ao tabernáculo. Nos próximos versículos, o Senhor ordena a Moisés a fazer toda a unção, a preparar tudo para deixar ela prontinha para a inauguração. Versículo 17. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Olha só, já naquele primeiro dia do primeiro mês, né, já no segundo ano que haviam saído do Egito, o tabernáculo já estava levantado. E ali já iniciava a grande trajetória de simbolismo para indicar o Messias. Porque, como eu havia comentado já nos capítulos anteriores, a respeito destes que se iniciavam agora, os sacrifícios diários de manhã e à tarde por expiação, não só do pecado daquele que estava levando a sua oferta, mas também por toda a congregação, todas as pessoas das 12 tribos. Versículo 20. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. O que ele colocou dentro da arca? O testemunho. São a lei. As duas tábuas contendo os 10 mandamentos, a lei moral. Após o versículo 34, se inicia a descrição do que ocorreu quando o tabernáculo já estava pronto. Olha só a visão que aquele povo teve de poder admirar o que o Senhor fez para vir contemplar, ungir, abençoar aquela obra que ele havia pedido, ordenado aos seus filhos. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha só que maravilha, então o povo não peregrinava, não levantava acampamento e ia para outras terras, se a nuvem estivesse lá. Enquanto a nuvem estivesse, era sinal da presença do Senhor lá, conversando com Moisés ou assim por diante. Meus amigos, espero ter conseguido ajudar um pouquinho mais vocês a respeito do tabernáculo. Ele é muito importante, como já havia falado, para entendermos como ele funcionava, para podermos entender sobre o belíssimo trabalho que o Senhor preparou para o Senhor Jesus. Isso é algo que não poderíamos deixar passar em branco. Notaram que o tabernáculo foi iniciado logo na época da Páscoa? Se ele iniciou logo na época da Páscoa, quando o Senhor Jesus veio para findar, para cumprir
o seu destino de ser o Cordeiro do Senhor, de dar o seu sangue, como os cordeirinhos davam o sangue por cada pessoa. E assim ele veio com o seu sangue puro, dar o seu sangue para salvar, para remir, para expiar o pecado de todos que o aceitassem, assim como as pessoas aceitavam a ideia de que aquele cordeiro era quem fazia a expiação dele para com o Senhor Deus. Assim o Senhor Jesus também não terminou a sua obra. O Senhor Jesus também não terminou a sua obra de abolir a lei cerimonial logo na época da Páscoa, no mês primeiro, o mês de Abib. Se fosse no mês sétimo, lá pelo 10º dia do 7º mês, seria o juízo. E ele não veio para julgar, ele veio para salvar. O dia do julgamento ainda está por vir. Meus amigos, pensem nisso, fique com o Senhor Deus.